Se você é trader de opções binárias e tem tomado muito loss sem saber o porquê, você precisa se ligar no que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre reversão em times maiores, sobre a psicologia das velas. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai melhorar exponencialmente os seus resultados e automaticamente extrair muito mais lucro e muito mais dinheiro operando nesse mercado. Então, papel e caneta na mão e bora pro conteúdo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana, sou trader profissional e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto pouco comentado hoje no mercado, que é sobre a reversão em times maiores. Nós que somos traders de opções binárias, nós temos uma limitação muito grande ali, porque as nossas operações elas têm que finalizar junto com a vida das velas, né? Então isso significa que nós precisamos dominar a leitura das velas, da psicologia das velas, para que a gente consiga aumentar os nossos resultados. Na semana passada, eu postei um vídeo aqui ensinando a fazer essa leitura corretamente e a aula de hoje é um complemento do vídeo anterior. Então, caso você não tenha assistido a aula passada, vou deixar o link aqui na descrição. Recomendo fortemente que você assista para que possa unir, né, os conteúdos e automaticamente assim melhorar os seus resultados também, tá bom? Então, claro, antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim que você esteja inscrito aqui, né? Se eu tô contribuindo aí na sua vida, vai, se inscreva aqui no canal também. Deixe o seu like nos vídeos, né? E também ative os sinos para não perder nenhuma novidade. E para fechar, né? Vou te convidar para me seguir no Instagram. O meu arroba é @euanatavares. Esse é meu único perfil profissional oficial. Segue lá que eu vou curtir muito me conectar com vocês. E também vou deixar o link aqui abaixo do nosso grupo do Telegram, tá? Onde todos os dias nós mandamos dicas dos melhores pares para poder operar naquele momento, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu computador que hoje tem muito conteúdo pra gente. Simbora! Bem-vindos novamente aqui à tela do meu computador, né? E claro que antes da gente começar, eu quero pedir para que, se você não assistiu a aula passada sobre leitura de velas, recomendo fortemente que você assista para que você possa unir esses dois conteúdos e automaticamente assim melhorar os seus resultados também, tá? Então, só fazendo contextualizando bem rapidinho o que foi passado na aula passada, para a galera que talvez não tenha assistido, né? Na aula passada a gente falou sobre leitura de velas e eu ensinei vocês a como fazerem essa leitura corretamente. Falamos sobre força compradora, né? Onde o pavio de mínima é representado pela atuação dessa força, né, que é onde nós temos ali o pavio na parte inferior do candle, e falamos também sobre força vendedora, que é representada pelo pavio de máxima localizado na parte superior do candle. Então, toda vez que o candle deixa pavio na parte superior, possivelmente nós temos ali vendedores atuando naquele momento do preço, né? E é importante você entender como essas forças atuam ali na movimentação da vela para que você consiga tomar boas decisões, principalmente se você é trader de opções binárias, porque no mercado de OB, as nossas operações elas são limitadas ali pela finalização de cada vela. Então, se você não sabe fazer essa leitura corretamente, possivelmente você vai ficar tomando um monte de loss ali sem entender o motivo, né? Então, essa leitura das velas, essa psicologia das velas, ela é muito crucial e muito fundamental para os seus resultados. Então, baseado nisso que a gente estudou na aula passada, a gente vai evoluir para o conteúdo de hoje, tá? Essa aula de hoje, ela vai ser dividida em três partes. Três partes. Me perdi aqui, desculpe. Essa aula de hoje vai ser dividida em três partes. Primeiro a gente vai falar sobre retração, depois a gente vai falar sobre leitura em times maiores e depois a gente vai falar sobre em que casos eu posso reconsiderar algumas hipóteses, beleza? Então é importante que você esteja aqui durante esses 3 momentos da aula para que você junte todo esse quebra-cabeça aqui e consiga alcançar os resultados que você tanto deseja. Vamos começar falando um pouquinho sobre retração, tá? Quero deixar claro o seguinte, o que eu vou ensinar agora sobre retração pode ser aplicado em qualquer time gráfico. Então, independente se você opera M1, M5, M15, você pode aplicar as regras que eu vou ensinar agora em qualquer time, beleza? Beleza. Eu, Ana, quem me acompanha sabe, né, que eu gosto de operar retração para a mesma vela de 5 minutos. Isso significa que
todas as minhas operações, elas finalizam juntamente com a vela de 5 minutos, ok? A expiração é sempre para a mesma vela. Então, vamos imaginar o seguinte cenário aqui, nesse momento, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma resistência, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma resistência, ok? E aqui eu tenho um suporte, beleza? Se eu tenho uma resistência nesse ponto, basicamente, eu acredito que toda vez que o preço chegar nesses pontos, o preço tende a cair. Por quê? Porque na resistência nós temos uma atuação da força vendedora. Assim como quando o preço chega nas minhas regiões de suporte, o que eu acredito? Eu acredito que o preço, quando chegar nesses pontos, ele tende a subir. Por quê? Porque aqui nesse ponto existe uma forte atuação da força compradora. Então, quando o preço chega nessas regiões, eu sempre faço operações acreditando a favor dessa força, beleza? Perfeito. Existe um filtro que eu uso para todas as minhas operações e que me levam a ter melhores resultados e que quando eu não uso esse filtro, geralmente eu acabo tomando muito loss ali sem necessidade, que é o filtro de analisar o movimento das duas velas anteriores, tá? Lembrando que o que eu estou ensinando aqui vale para qualquer time gráfico. O que é isso, Ana? Vamos imaginar que eu tenho aqui o preço chegando numa região minha de resistência. Daí o preço fez exatamente isso daqui, ó. O preço veio, fez um movimento aqui, ok? O preço veio aqui embaixo, fez um movimento aqui, e eu quero entrar nessa minha resistência, tá? O que eu identifico quando eu analiso as duas velas anteriores? Que as duas velas anteriores indicam para mim uma força o quê? Compradora, certo? Uma força de alta. Se eu quero pegar uma operação de venda, quando o preço chegar nesse ponto, venda simbolicamente falando, né? Se eu quero entrar numa operação acreditando na baixa, e as duas velas anteriores estão me indicando ali uma força contrária à operação que eu quero fazer, eu jamais vou entrar aqui nesse ponto. Por quê? Qual é a informação que as duas velas anteriores estão me dizendo? Que existem compradores vindo com tudo ali naquela região. Então, possivelmente, se eu for teimosa e entrar aqui nesse ponto, eu vou tomar o quê? Um loss. Por quê? Porque a força predominante retratada nas duas velas anteriores é a força compradora. Então, isso automaticamente me faria não entrar aqui nesse ponto, porque eu já sei que aqui seria um ponto de possível rompimento. O que eu teria que fazer nesse caso, pessoal? Como que o contrário disso aqui, né? O que eu teria que ter de confirmação para poder entrar numa região como essa? Eu teria que olhar para as velas anteriores e ter uma confirmação do movimento que eu quero entrar. Então, por exemplo, vamos supor que eu olhe aqui para as velas anteriores e eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho uma vela que veio, fez isso, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Tem uma vela que veio e fez isso, ó. Tem uma vela que às vezes ela pode até ser verde, tá? Não depende da cor da vela, depende do movimento. A vela veio, nasceu, tocou aqui e fez isso aqui. O que eu tenho aqui, pessoal? Qual é a única força capaz de empurrar o preço do ativo para baixo, fazendo com que os candles deixem pavios na parte superior? Força vendedora. Então, ao olhar para as velas anteriores, para as duas velas anteriores, eu identifico que já tem vendedores atuando aqui nesse ponto. Isso me deixa muito mais confortável de pegar uma operação de venda, por exemplo, quando um candle vier tocar aqui nessa região. Porque qual é a informação que os dois candles anteriores estão me passando? Que ali sim, eu tenho um movimento a favor da operação que eu quero pegar. Então, aí sim, olhando para as duas velas anteriores, identificando que elas têm pavios na parte superior, eu me sinto confortável de entrar nessa resistência, porque a probabilidade é que aconteça exatamente isso, ó, o preço toque e retraia aqui lindamente, deixando um pavio também na parte superior. Por quê? Porque o mercado tende a repetir os mesmos padrões. E é isso que eu procuro identificar na hora de apertar o botão, ok? Identificar qual é a força que está predominando, identificar o movimento das velas anteriores, tá? Para poder entrar na operação e automaticamente ter uma operação muito mais segura, ok? Então, não importa quão boa seja a sua região. Se é uma marcação, sei lá, de H1, H30, H50, sei lá, exemplo, né? Fibo de 61, o movimento do preço é sempre mais importante. Então, a forma que o preço chega nessa região é muito crucial para mim,
principalmente se eu opero retração, ok? Ao contrário disso, no suporte vai ser a mesma coisa. Então, vamos supor que eu quero entrar aqui nesse suporte, ó. Eu quero entrar aqui nesse suporte e o preço chega para mim, ao tocar nesse suporte, o preço chega para mim dessa forma aqui, turma. Faz sentido eu entrar aqui nesse suporte se o preço está chegando dessa maneira na minha região? Claro que não. O que eu tenho aqui ao identificar as velas anteriores? Eu tenho uma força contrária à operação que eu quero fazer. Se eu quero entrar comprado, eu tenho que olhar para as velas anteriores, ok? E identificar que existem compradores atuando ali, que existem compradores predominando ali. Se eu olho para as duas velas anteriores e não identifico essa força, automaticamente eu estou proibida, repito, proibida de entrar nessa operação, ok? Eu só vou entrar nessa operação se, ao olhar para as velas anteriores, eu identifique uma força a favor da operação que eu quero fazer. A vela pode até ser vermelha, então vamos supor que a vela vem assim, ó. Ela veio, opa, gente, foi mal. A vela fez isso, ó. Ela veio, deixou um pavio aqui de alta, mas ela ainda é de baixa, ok? É vermelha. Ela veio, deixou aqui um pavio de alta. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu já tenho compradores atuando nas duas velas anteriores. Isso me deixa muito mais segura de entrar na operação aqui nesse suporte. Então, é essa análise que eu quero que vocês sempre façam, esse filtro, antes de entrar numa operação de retração. Identificar se nas duas velas anteriores eu já tenha pavios indicando que o padrão gráfico naquele momento é um padrão de retração e também uma retração a favor da operação que eu quero pegar, ok? Então, essa foi a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é sobre análise em times maiores, tá? Vamos começar primeiro falando de M1, beleza? Eu quero que você anote aí a seguinte informação. Toda vez que você for operar M1, eu quero que você analise a vela de M5. Anota isso aí. Quando operar M1, eu preciso analisar a formação da vela de M5. Vamos imaginar que você está ali com o seu gráfico em M1 aberto, tá? E você quer entrar numa operação. Você tem que entender primeiro o conceito de que uma vela de M5, ok? Uma vela de M5, ela é formada por 5 velas de M1. Então, anota aí. Toda vez que eu for entrar numa operação em M1, eu preciso obrigatoriamente analisar a formação da vela de M5. Como que isso vai acontecer, turma? Vamos imaginar que você quer operar em M1, você está com o gráfico lá em M1 e o mercado fez o seguinte movimento. Veio uma vela. Opa, deixa eu pegar aqui. Uma vela veio, nasceu, ok? Veio outra vela de M1, nasceu, tocou aqui no seu suporte, ok? Você não entrou. Aí você, de repente, a vela fez isso aqui, ó. A vela veio, nasceu aqui. Veio a terceira vela. Veio a quarta vela, tocou na sua resistência. E aí você quer entrar exatamente quando a quarta vela toca na sua resistência, ou independente da vela de M5, né? Você quer entrar nessa resistência aqui. Se dentro de uma vela de M5 existem 5 velas de M1, o que você precisaria fazer nesse momento? Antes de entrar na operação, você tem que jogar o gráfico para M5. Quando você jogou para M5, você observou que a vela de M5, ela fez exatamente esse movimento aqui, turma. Ela nasceu aqui nesse ponto, certo? O preço caiu, caiu, caiu. De repente, o preço tocou aqui, a vela de M5 sendo formada, e veio, essa vela que era vermelha, trocou de cor e veio tocar a sua resistência. Quando você jogou para M5, você percebeu que a vela de M5, ela estava exatamente dessa forma aqui. O que essa vela de M5 está dizendo para você nesse momento? Qual é a força que está atuando nesse momento? Que a força que está predominando aqui é a força compradora. Então, faz sentido você entrar vendido aqui nessa resistência? Não faz, porque os compradores estão vindo com tudo. A vela de M5 está te dizendo isso, porque agora você vai analisar a vela de M5. Ou seja, você jamais vai entrar numa operação quando estiver rolando uma reversão numa vela de time M5, quando você estiver operando M1. Então, toda vez que você estiver operando M1, você precisa obrigatoriamente jogar para M5 e analisar como está sendo o movimento da vela de M5. Se o movimento da vela de M5 é contrário à operação que você quer fazer,
Se ela está fazendo uma reversão contrária à operação que você quer fazer, jamais, em hipótese alguma, entre nessa operação. Porque possivelmente vai acontecer isso aqui, ó. Se você entrar nessa resistência sem analisar essa vela de reversão em M5, possivelmente o preço não vai fazer isso, ele vai fazer isso. E aí vai te dar um loss exatamente nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui. Como que a vela de M5 vai fechar nesse caso? Ela vai ter nascido aqui, veio aqui embaixo e fechou exatamente dessa maneira aqui. Exatamente dessa maneira aqui. E aí você tomou um loss aqui nesse ponto, exatamente porque você não analisou a formação da vela de M5. Então, quem opera M1, sempre analise a vela de M5. Qual é a melhor coisa a se fazer, Ana? O melhor cenário é sempre quando uma vela nasce, quando a vela nasce, ok? E vem direto buscar a sua região. Vocês viram que quando ela tocou aqui no suporte, ela reverteu lindamente? Ou seja, aqui teria sido um gain lindo. Por quê? Quando a vela nasce e vem direto buscar o meu ponto, ela tem uma probabilidade muito maior de respeitar aquele ponto e reverter no sentido contrário. Então, a vela de M5, ela fez exatamente isso aqui, ó, se você tivesse jogado para M5. Ela nasceu, veio, tocou e retraiu. E finalizou aqui, ó, com pavio, te dando um gain lindo ali em M1. Então, sempre que você for operar M1, analise a vela de M5, ok? Quem opera M5? Para a galera que opera retração de M5, é importante que vocês fiquem de olho na formação da vela de M15, ok? Então, se eu opero M5, qual é a vela que eu tenho que ficar de olho? Vela de M15. Como que isso seria aqui nesse cenário? Primeira coisa que você precisa entender, uma vela de M15, ela é composta por 3 velas de M5. Uma vela de M15 é formada por 3 velas de M15. Desculpa, uma vela de M15 é formada por 3 velas de M5. Por isso, exatamente por isso que eu tenho que ficar de olho na formação da vela de M15. Então, vamos supor que você quer entrar numa operação, tá? E a vela de M15 fez esse movimento aqui, ó. Veio uma vela, nasceu, ok? Veio outra vela, nasceu. E aí você tem aqui uma resistência maravilhosa. Nesse ponto, você tem uma confluência linda, uma região perfeita, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, e você quer entrar aqui nesse ponto, nessa resistência. E aí, quando você entra na operação, o que que acontece? A vela rompe. Por quê? Porque você não analisou a vela de M15. Aí você, putz, lembrei agora que a Ana ensinou que eu precisava ter analisado na vela de M15. Quando você joga para M15, você entende que a vela de M15, ela fez exatamente esse movimento aqui, ó. Ela nasceu nesse ponto, ficou de baixa um tempão e, de repente, ela veio e reverteu o seu movimento. Essa vela que era vermelha ficou verde, se tornando uma vela de reversão compradora. Ou seja, essa vela vai estar em M15 basicamente dessa forma aqui. O que é isso, pessoal? O que esse pavio de alta, né? O que esse pavio na parte inferior nos representa? Uma forte atuação da força compradora. Então, eu jamais vou entrar nessa resistência. Eu jamais poderia ter entrado vendido aqui nessa resistência contra essa força que já estava vindo aqui de trás. Então, por isso que é importante, se você opera em M5, analisar a formação da vela de M15, porque a vela de M15, ela vai nos dizer se existe uma força contrária ou não à minha operação. Então, qual que é o melhor cenário a se fazer? Se eu tenho uma força contrária à operação que eu quero fazer, cara, eu não entro, ok? Qual que seria o movimento, o melhor movimento para eu poder pegar, por exemplo, uma retração de M5? Seria exatamente quando eu jogo para M15, identifico que a vela de M15 não fez nenhum tipo de reversão. Então, eu quero que a vela de M15, por exemplo, ó, vamos imaginar que a vela de M15, ela tá dessa forma aqui, ó, deixou um pavio aqui, aí daqui a pouco nasce a segunda vela de M5 dentro da vela de M15, e aí quando ela vem tocar aqui, eu entro na operação. Isso pode ser na segunda vela dentro da vela de M15, pode ser na terceira vela, não importa se é na primeira, na segunda ou na terceira. O que eu quero que você identifique é o movimento. Então, eu quero que a vela de M15 ela venha direto buscar a minha região sem fazer nenhum tipo de reversão. Quando ela faz isso, ó, a vela de M15 está assim, certo? Quando ela faz isso, eu tenho uma assertividade muito maior. Então, quando a vela vier tocar aqui, aí sim, eu posso entrar na operação sem medo de ser feliz, porque possivelmente essa vela tende a reverter, porque ela não fez a sua reversão ainda. Independente se isso aconteceu, tá, pessoal? Repito, tá? Independente se isso foi na primeira vela,
na segunda vela ou na terceira vela de M15. Existem teorias que dizem que a probabilidade maior de retrair é na terceira vela dentro da vela de M15, mas isso é um papo para uma outra aula ainda. Mas, independente disso, você pode estar operando em qualquer uma das 3 velas de M5 dentro da vela de M15, desde que a vela de M15 não tenha feito nenhum tipo de reversão, ok? Beleza. Agora a gente vai falar sobre a virada de times maiores, tá? Que são coisas que você precisa se atentar também. Vamos imaginar que você está operando, beleza? E aí, você entende que, para você que opera OB, principalmente, a reversão, a leitura de velas, tudo isso é muito crucial para o seu resultado, tá? Existem 2 times que, além da vela atual que você está operando, você precisa ficar de olho, que é a vela do time maior, por exemplo, se eu estou operando M5, eu fico de olho na vela de M15, se eu estou operando M1, eu fico de olho na vela de M5, beleza? Você já entendeu sobre isso. Mas existem 2 times que são bem arriscados também, que você precisa ficar de olho neles para aumentar a sua assertividade, que é o time M30 e o time H1. Você precisa entender que as velas de M30, elas nascem e fecham de 30 e 30 minutos. Então, 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, 11h30 e por aí vai. É sempre nesses horários sequenciais de 30 em 30 minutos, ok? Assim como as velas de H1 são sempre de hora em hora. 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas e por aí vai, ok? Entendendo isso, o que você precisa ficar de olho quando estiver operando? Sempre que estiver próximos a esses horários, então, por exemplo, agora são 9h28, daqui a 2 minutos vai fechar uma vela de M30, concordam? Vai fechar às 9h30. Então, o que eu precisaria fazer se eu estivesse operando, tá? Eu preciso jogar o gráfico para M30, ok? Então, eu vou lá na corretora, jogo o meu gráfico para M30 e observo como está a formação da vela de 30 minutos. Porque imagina se eu estou operando, tá? E eu tenho esse cenário aqui, ó. Eu tenho uma vela de M30, tá? Vela de M30 que está fazendo isso aqui. Tem uma outra vela de M30 que está fazendo isso aqui, tá? E aí, agora são 9h29. Eu quero entrar numa compra exatamente nesse ponto aqui, certo? Quero entrar numa retração nesse suporte, que é um suporte maravilhoso, com várias confluências, tudo lindo, tudo dentro dos meus filtros gatilhos, mas eu esqueci de conferir como que está o movimento da vela de M30, próximo a uma virada. Quando eu joguei ali para M30, o que eu observei? Que o mercado está fazendo exatamente isso aqui, ó. A vela foi lá em cima, deixou um pavio gigante, e agora está vindo tocar meu suporte, exatamente dessa maneira aqui. Gente, o que eu tenho nessa vela de M30? Eu tenho uma forte atuação da força vendedora. Vendedores vindo com tudo ali de trás. Faz sentido eu entrar com uma compra aqui nesse suporte, pessoal? Próximo a uma virada de vela de M30? Não faz. Então, aqui eu tenho 2 opções, ou eu compro o risco e entro assim mesmo, ou eu corro o risco de passar por um rompimento desnecessário, porque a vela de M30 está fechando e possivelmente a maior chance é de que ela termine aqui embaixo, me dando um loss aqui nesse ponto, entende? Isso você vai ficar de olho sempre ali perto dos minutos finais. Eu sempre fico de olho na formação da vela de M30 nos 5 últimos minutos. Então, por exemplo, de 9h25 até o fechamento dessa vela de M30 eu fico de olho, tá? Não precisa ficar muito antes disso. E também na vela de H1. Se você estiver operando e está próximo a uma virada de hora, ou seja, são 9h50, daqui a pouco vai virar para 10 horas, eu preciso ficar de olho também no movimento da vela de H1. É a mesma coisa que eu expliquei agora. Qual é o time que geralmente eu fico de olho nesses fechamentos? 10 minutos antes da vela de H1. Então, faltando 10 minutos da vela de H1. Até 15 minutos, se você quiser ser mais seguro ainda, 10, 15 minutos antes ao fechamento da vela de H1. Não opere contra a reversão desse time, tá? E também na vela de M30. Eu, Ana, assim, sendo bem sincera com vocês, eu não fazia essa leitura na vela de M30, não. Isso eu tenho feito há pouco tempo, tá? Então, de pouco tempo para cá, eu comecei a evitar essas reversões em M30 também, e eu percebi que a minha assertividade melhorou ainda mais. É claro que você fica ainda mais criterioso com suas entradas, então, possivelmente você vai fazer menos entrada, né? Vai ficar mais difícil encontrar oportunidades. Quanto mais filtros você coloca no operacional, mais
você vai ter que ficar aguardando as melhores oportunidades. Isso significa que você vai ficar mais tempo operando, mas automaticamente você fica mais assertivo também. Então fica a seu critério, né? Se você quer arriscar mais para esperar menos, ou se você quer esperar mais e arriscar menos, fica a teu critério, né? Isso depende do seu perfil como trader. Então é muito importante você ficar de olho, tanto no fechamento da vela de M30, se for na vela de M30, 5 minutinhos antes, você já tem que ficar de olho na virada dessas velas, e se for na vela de H1, pelo menos 10 minutinhos antes, fique de olho na virada dessas velas. Evite pegar reversão em times maiores próximo às suas viradas, ok? Próximo ao fechamento dessas velas, porque nos fechamentos, geralmente é onde a vela define para onde ela vai. Então é importante que eu fique de olho, principalmente próximo aos fechamentos dessas velas. Ana, eu não preciso ficar de olho nisso o tempo inteiro, então não são todas as operações que eu tenho que ficar de olho nessas velas de times maiores? Eu, Ana, não faço isso. Eu só olho a reversão quando elas estão próximas de fechar. Então, por exemplo, se são 9h15, eu estou ali operando, eu não preciso olhar a reversão em M30. Se são 9h40, eu estou ali operando, eu não preciso olhar a reversão em H1. Eu só vou fazer essa análise de times maiores, que é em M30 e H1, próximo ao fechamento das mesmas. Como eu falei, se a vela é de M30, eu olho 5 minutos antes. Se a vela é de 1 hora, eu olho 10 minutos antes. Se você quiser ser mais assertivo, você pode até olhar com mais tempo, mas entendendo que isso vai te deixar mais tempo ali esperando oportunidades acontecerem, beleza? E para a gente fechar a nossa aula, agora que você já entendeu, tá? Agora que você já anotou isso tudo aí, existem momentos, pessoal, que eu posso reconsiderar, ou seja, que eu posso cogitar pegar operações mesmo quando as velas de times maiores estão revertendo. Peraí, Ana, que agora você bugou minha mente. Isso eu nunca ensinei aqui no canal, só ensinei para os meus mentorados, mas eu vou ensinar para vocês também, tá? Existem sim momentos em que eu posso sim entrar em operações, mesmo quando as velas de times maiores estão revertendo. Anote isso aí. Em que momentos você poderá fazer isso? Entenda uma coisa, já expliquei para vocês, já entenderam que o mercado tende a repetir os mesmos padrões, correto? O mercado tende a repetir os mesmos padrões. Então, o que eu, Ana, faço quando eu vou entrar numa operação? Primeiro, eu sempre vou analisar o cenário como um todo. Então, eu vou analisar filtros, gatilhos, confluências, se a região é boa, a forma como o preço chega naquela região, certo? Eu estou analisando o cenário como um todo. Agora, em relação à vela de reversão em times maiores, existe uma forma de cogitar uma possibilidade de entrada, que é o quê? Se quando você jogar para um time maior, independente se você está analisando M1 para M5, se é M5 para M15, se é M5 para H1, M5 para M30, independente do time maior que você vai analisar, ok? Independente. Se quando você jogar para o time maior, você perceber que as velas anteriores, 2 ou 3 ou mais velas anteriores, estão fazendo isso aqui, ó. Se você jogar para um time maior e perceber que as velas anteriores, 2 ou 3 ou mais velas anteriores, no mínimo 2, tá? No mínimo 2. E quanto mais tiver, melhor. Se você jogar para um time maior e perceber que as velas anteriores estão com um padrão de deixar pavios na parte superior e na parte inferior, isso significa que sim, você pode arriscar pegar uma operação, mesmo quando a vela está fazendo uma reversão. Então, vamos supor que essa vela aqui, ó, ela já deixou um pavio gigante na parte superior, indicando força vendedora. E aí você quer pegar uma operação aqui nesse suporte, ó, nesse ponto aqui, beleza? Aí você jogou para M15, sei lá, M30, H1, identificou que ela fez uma reversão de força vendedora. Só que quando você olhou para as velas anteriores, o que as velas anteriores estão te dizendo? Que existe um padrão gráfico ali, onde as velas anteriores estão retraindo tanto na parte superior quanto na parte inferior. Isso significa que sim, você pode arriscar pegar uma operação aqui nesse suporte, porque possivelmente essa vela aqui, possivelmente essa vela aqui vai fazer o mesmo movimento que as velas anteriores estão fazendo. Então pode ser que ela também retraia, deixando aqui um pavio nessa parte, te dando um gain, ok? Beleza, isso aqui é um ponto que eu posso considerar a entrada. Só que você tem que entender que uma vela de reversão,
é mais arriscada do que uma vela que não é de reversão. Então, aqui existe o risco do mesmo jeito, tá? Se a vela está revertendo, existe o risco de romper do mesmo jeito, mas o risco é menor. Porque o padrão gráfico nesse momento está propício. As velas anteriores estão te dizendo que ali existe um padrão que possivelmente essa vela aqui que você entrou, né? Essa vela aqui que você entrou também vai retrair, porque essas velas estão retraindo dos dois lados, ok? Mas o risco ainda existe, porque essa vela não deixa de ser uma vela de reversão. Então, fica a teu critério, de acordo com o teu perfil como trader, analisar e identificar se você vai arriscar fazer isso ou não, ok? Tudo isso depende do teu perfil como trader. Então, é nesses casos aqui que às vezes eu tô postando uma operação lá no Instagram, que vocês vão ver e vão falar assim, uai, Ana, mas você pegou uma reversão, essa vela de M15 estava revertendo. Eu só pego reversão quando eu analiso isso aqui nas velas anteriores, beleza? Bom, e pra gente fechar essa aula com chave de ouro, que já tá longa, mas só pra gente fechar com chave de ouro, tá? Qual que é o ponto de tudo que eu ensinei até agora? O ponto de tudo que eu ensinei até agora, tá? Eu quero que sempre, em todas as situações, você saiba identificar qual é a força que está predominando. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma operação, tá? Se eu quero fazer uma operação de venda nessa resistência e o preço está chegando dessa forma aqui, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho força compradora atuando, correto? Então, eu já não vou mais cogitar uma venda nesse ponto. O que eu cogito nesse ponto, pessoal? Agora vem o pulo do gato. Se eu tenho força compradora vindo com tudo aqui de trás, eu quero operar a favor dessa força. Então, o que eu faço, pessoal? Eu não entro na venda, eu aguardo o rompimento para pegar esse pullback aqui. Aí sim, quando eu entro no pullback, eu entro completamente a favor da força que já está predominando aqui atrás. E aí sim, você tem uma operação linda, a favor da tendência, a favor da força predominante e principalmente a favor do movimento do preço. Por quê? Porque o movimento do preço é sempre muito mais importante do que a região. Se você pegar a lógica do que eu acabei de ensinar agora, você vai evoluir anos-luz no mercado, a sua assertividade vai aumentar exponencialmente. Inclusive, se você quiser aprender a operar pullback da melhor maneira possível, tem vários vídeos de pullback aqui no canal. Indico que você assista para que você entenda todos os filtros e gatilhos, né? E não saia só pegando aqui pela leitura de velas, mas entendendo os filtros e gatilhos também, tá bom? Bom, então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você, espero que você melhore seus resultados, sua assertividade, depois me marca lá no Instagram como é que tá sendo isso tudo no seu dia a dia como trader. E é isso, tá bom? Gratiluz, beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!